aula de hoje, para nossa lombar, eu vou usar um travesseiro, porque assim eu fico com o meu pescoço confortável e relaxado, para que a minha coluna fique reta. Eu tenho esse travesseiro, mas você em casa vai usar um aí que você não fique com o pescoço alto e também não fique com a cabeça muito baixa. Você pode até fazer direto no chão, se tu estiver sentindo confortável, sem problema nenhum. Eu vou usar esse porque fica mais confortável. Então aqui, com os braços do lado do corpo, os pés afastados na linha dos ombros, deixa a tua coluna bem relaxada e já começa respirando, levando o ar lá para a barriga. Você vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca. Não precisa fazer aquele biquinho. Deixa a boca só um pouquinho aberta para fazer essa respiração, porque isso deixa o pescoço mais relaxado. Então, inspira pelo nariz, levando esse ar lá na barriga e solta pela boca, apertando a barriga para ajudar a sair esse ar. Você vai fazer este exercício por 10 vezes, porque a gente já começa a ativar a nossa musculatura da lombar e soltar toda essa musculatura da coluna. Então, exercícios respiratórios em que a gente faz essa respiração mais longa, trazendo até a barriga, estimula os nossos músculos profundos da coluna. Então, você já vai preparando o teu corpo para o treino. Faz lá 10 respirações, dá uma pausa no vídeo, conclui o teu exercício e depois volta para cá para a gente fazer o próximo exercício. Agora, nessa posição, com os pés ainda na linha dos ombros e mais fechadinhos, a gente vai abrir os joelhos para o lado, deixando a perna bem pesada, para sentir alongar a parte interna da coxa e vai também ativar mais o glúteo. Então, você empurra o teu bumbum para baixo, enquanto também empurra os joelhos para baixo, sentindo esse alongamento no dentro da coxa. Abriu o pé, ele vai acompanhar o movimento e quando você fechar, o pé também acompanha o movimento. Não deixa o pé juntinho, deixa nessa linha do quadril e faz essa força de empurrar os joelhos para baixo sem utilizar as mãos. Vamos fazer esse movimento 10 vezes e ainda treinando aquela respiração mais longa. Quando eu estiver descendo os meus joelhos, eu inspiro puxando o ar na barriga e solto o ar quando estou subindo. Então eu fiz a força, abrindo e relaxa subindo. Continua esse movimento para a gente fazer 10 vezes. E aos poucos você já vai começar a sentir que a sua lombar vai ganhando mais relaxamento, vai soltando o quadril. Aí você percebe que já está ganhando um pouquinho mais de espaço no alongamento. E faz lá 10 a 15 repetições nesse exercício. No próximo exercício, a gente vai manter os pés nessa linha dos ombros, só que agora a gente vai levar os dois joelhos juntinhos para o mesmo lado para tirar a lombar um pouquinho do chão. Só que o ombro, você vai fazer uma leve força para baixo para que ele não saia do chão quando você estiver fazendo esse giro com os joelhos. Por quê? Porque isso faz com que você alongue mais as tuas costas, tanto a lombar como um pouco mais da cintura. Então, vai fazer esse movimento, solta o ar quando desce o joelho, inspira quando sobe, fazendo 10 vezes para cada lado, bem suave para ir sentindo seu corpo e soltando aos poucos e sentindo mais a musculatura alongar. Faz 10 vezes de cada lado, terminando ele, a gente vai então para a elevação. Na elevação, a gente não vai usar o travesseiro, porque a gente precisa que o ombro fique apoiado no chão. Então, traz o braço do lado do corpo, joelhos na linha dos ombros ainda e os pés mais próximos ao bumbum. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um rolamento com a coluna agora. Eu vou primeiro tirar o meu bumbum do chão e depois eu vou subindo a barriga.
Leva o máximo que você conseguir, desde que o teu quadril fique alinhado aos teus joelhos. E os ombros você vai empurrar um pouquinho para baixo quando estiver subindo o quadril. E agora, na descida, a gente vai trazer o peito para baixo, que a ideia é de fazer esse rolamento com a coluna. E depois o quadril, certo? Outro detalhe, o pé precisa estar empurrando o chão enquanto eu faço o movimento, ó. Eu faço uma força com o pé no chão. Enrolo o quadril lá para cima, vou soltando o ar, empurro o meu ombro para baixo também e depois eu trago o peito e no final o meu quadril. Se eu estiver subindo e fazendo um movimento, sentindo que dói a minha coluna, você vai fazer mais curtinho, vai começar só aqui, ó, para ir ganhando esse movimento aos poucos, tá? Então você ajusta a amplitude, sem forçar. Então a gente tem sempre que fazer o exercício de forma confortável, porque uma coisa é você fazer o exercício sentindo o músculo trabalhar, e outra é você sentir dor na coluna, dor articular. Então não, a gente não faz, a gente ajusta o movimento e vai preparando o corpo para o movimento e em alguns casos até talvez trocar. Então vamos para o próximo exercício. A gente vai subir o joelho e o pé na linha do joelho. Então eu vou estender lá em cima, volto dobrando e sem tocar no chão. Volto lá em cima de novo, tentando esticar essa perna. E tem mais um truque, você vai dobrar o pé. Aponta o pé para você, porque isso vai fazer com que alongue mais a perna e ative mais a coxa. Então vai nesse movimento 10 vezes. Mas Dani, tá muito difícil segurar a perna em cima. Então você vai tocar no chão e depois subir. Lembrando sempre do truque do pé. Quanto mais dobrado o pé, mais a gente trabalha a força do músculo da perna. Ok? Terminou esse lado, vai lá do outro lado da mesma forma. Pé bem dobrado e desce. Porque o pé faz toda a diferença. E observa mais um ajuste. Se tiver muito desconfortável para a lombar, porque aqui a gente está usando força no abdômen e na lombar, você vai deixar o joelho um pouquinho mais para frente, ó. Você estica a perna, mas deixa o joelho um pouquinho mais para frente. Percebe a diferença? Ó, como ele ficou alinhado na outra perna? Aí, aos poucos, você vai ganhando movimento, você vai ganhando força, aí você sobe mais um pouquinho, certo? Então, faça esse ajuste e trabalha 10 a 15 repetições em cada perna, ok? E agora, para fazer o último exercício dessa aula, levanta, ajoelha. Tenta primeiro fazer com o pé assim, esticado. Porque a gente vai tentar o quê? Sentar no calcanhar. Para poder trabalhar esse alongamento da coxa e ativação de musculatura da lombar. Então, senta o máximo que você conseguir e volta. Com o peito bem aberto, leva o olhar lá para frente. Solta o ar quando você está subindo. Agora, Dani, ficou difícil ficar com o pé assim. Dobra ele, tá? Então, vem e senta o máximo que conseguir. Não se preocupa com a amplitude. Lembra que a gente vai ganhando aos poucos. Então, muitas vezes, a ideia é você não forçar, porque naturalmente o teu corpo ele vai se ajustando. E essa é a ideia. Ele ir ganhando essa ativação muscular aos poucos. Então, nada de forçar, vai aonde é possível, ok? E fechou. E para relaxar, agora, estica os pés lá atrás, abre um pouquinho o joelho para o lado e deita lá na frente, com os braços bem estendidos, tentando mesmo sentar no calcanhar e relaxa. Aí aqui nessa posição, você vai fazer uma respiração longa, levando esse ar lá na barriga, com os braços bem esticados. Você vai fazer essa respiração de 10 a 15 vezes.
E a gente está concluindo a aula de hoje. Uma aula rápida, mas se você quiser fazer um pouco mais, você repete os exercícios fazendo 2 séries. Mas a ideia é que seja uma aula rápida, então uma série já é o suficiente, de 10 a 15 repetições em cada exercício. E qualquer dúvida ou dificuldade, escreve aqui no vídeo que a gente vai ajustando.